Eu quero trazer uma temática hoje, o que fazer quando somos surpreendidos pela adversidade. Exemplo, essa situação é uma adversidade, fora não teve controle, né? Então, o que é que se fazer, né, quando acontece uma situação como essa? E no dia a dia a gente também somos pegos de surpresas desagradáveis. Umas são consequências dos nossos pecados, outras é da natureza mesmo, das coisas que acontecem. Mas tudo tem um propósito de Deus. Vamos lá, eu vou tentar nortear essa temática aqui. O que fazer quando nós somos surpreendidos pela adversidade? Mesmo tendo uma promessa de Deus, mesmo muitas vezes na direção daquilo que Deus coloca para a nossa vida, de repente surge um cenário diferente daquilo que a gente propôs. E eu vou tentar aqui desse capítulo 21 tirar algumas lições. São 35 versículos nesse capítulo 21. Eu vou ler somente os primeiros 5, mas se você quiser deixar a Bíblia aberta aí para ir acompanhando, que eu vou ler alguns outros mais depois. Números 21 diz assim: ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Versículo 3. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Hormá, lugar de destruição, lugar que foi devotado agora para Deus. Versículo 4, aí dá uma continuidade. Então, o pessoal, os cananeus, eles entram em batalha, pelejam contra Israel, eles saem vitoriosos, eles conseguem levar algumas pessoas prisioneiras, e aí o povo agora se volta. E eu estou falando de uma região, de uma terra do qual Deus prometeu que eram deles. E é por isso que agora eles entram e vai fazer uma oração a Deus. Versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Eles estão saindo do Egito, vão atravessar o Mar Vermelho, e agora eles vão entrar no deserto. Um percurso que era de 21 dias, passou a ser 40 anos. Percurso de ida e volta, o que era, aí Deus disse: olha, pela quantidade de dias, agora vocês vão se tornar em anos. E aquilo que era para ser um pequeno período, passa agora a viver 40 anos, por conta da incredulidade do povo. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Eles começaram a dizer: olha, por que você não tirou de lá? Para a gente morrer nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Eles começaram a reclamar até do maná que descia do céu todos os dias, como mantimento para eles, para a sobrevivência deles. E a partir dali eles começaram: e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Quando surgiu o maná, eles disseram assim: o que é isso? O que é isso? Era algo novo, era pão do céu. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse segundo momento, esse segundo culto de celebração. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos instrui, nos mostra o caminho que nós devemos seguir, compreendendo que Tu tem uma promessa para cada um de nós que estamos aqui. Nos abençoe, eu te peço. Quero ser só um instrumento nas Tuas mãos para abençoar a Tua noiva, a Tua igreja que aqui se reúne. Eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando somos surpreendidos pela adversidade? E aí, dentro desse contexto aqui de Números 21, tem várias lições. A primeira dela que eu quero trazer como uma introdução é que se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados, nenhum de nós, a começar por mim que está nesse altar, nós estaríamos aqui. Nenhum de nós somos merecedores de estar sentado aqui. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, nossos erros, nossos desvios, nossa conduta: ah, pastor, eu sou um homem bom, sou uma mulher bem. Não estou falando. Escute, a Bíblia diz: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus.
Cada um de nós, você, meu amigo visitante, minha amiga visitante, você que é amigo do Evangelho, escute uma coisa. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não existe meio termo. Ou você serve a Deus, adora a Deus de verdade, de todo o coração, de inteireza mesmo, corpo, alma e espírito, ou você não tem pela metade, não existe isso. Ou você vive aquilo que Deus tem para a sua vida, ainda no meio das adversidades, ou você está fora do propósito de Deus. Não tem meio termo, não tem meio crente. Eu creio só uma parte, não tem isso. Então nenhum de nós, primeira lição que eu aprendo aqui para aplicação como introdução, nenhum de nós, se Deus tratasse cada um de nós, não. Então por que é que Deus ele faz, o que é que ele tem conosco? Toda a Bíblia vai falar que Deus ele norteia a história, ele está escrevendo, nos viés da história ele vai escrevendo. E em meio a isso ele faz alianças, faz pacto e faz promessas. Então o povo de Deus, ele vivencia a promessa de Deus. Deus diz assim, ó, você vai entender daqui a pouco, eu vou falar sobre isso. Ó, eu te dou isso, vou lá na frente, eu vou fazer isso com você. Só que até chegar esse momento, muitas vezes até gerações já passaram. Mas aquilo que Deus prometeu, que Deus falou, se realiza, se concretiza. Por quê? Não é porque nós determinamos alguma coisa, mas Deus determina algo sobre a nossa vida. Só que para você entender isso, você precisa estar inserido. Então, toda a nossa trajetória de vida está sob os olhos de Deus. Não tem nada que você possa fazer, realizar, projetar, idealizar, pensar, seja lá o que for, que Deus não veja. Deus, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Então, toda a trajetória da minha vida, da sua vida, desde quando nós viemos a este mundo, Deus já sabe tudo. E ele vai traçando. Agora, muitas vezes somos nós que decidimos não ir adiante, desistimos, vem as adversidades, vem as lutas, enfim, vem tantas coisas que surgem. Então, tudo aquilo que Deus prometeu, como promessa, ele vai estar na frente para nos ajudar a cumprir. Deus está na frente. Exemplo, esse texto que eu li aqui é justamente isso. Deus promete, tira seu povo. Lembre-se que para o Egito vai de 70 a 72 pessoas, sai ali uma multidão de gente. Deus queria formar uma nação. Então muitas vezes, por que eu devo crer nessas promessas de Deus? Porque Deus trata a cada um de nós que estamos aqui como filhos e filhas amadas do Senhor. Deus, ele trata o seu povo, aquele que é seu povo, como filhos. Quando Israel sai do Egito, ele começa um período de peregrinação. Foram 40 anos no deserto. Imagina o que é isso. Números 33 vai dizer que tiveram 42 paradas. O que é essa conotação? Qual é a ideia que a Bíblia fala? Tiveram 42 paradas. É justamente 42 paradas de respeito ao número de uma mulher gestante que está prestes a ganhar uma criança. Era Deus dizendo assim, ó, eu estou gerando no deserto um povo que é meu. Olha como Deus constrói. Quando você para estudar isso, entender isso, você percebe justamente isso. Essas 42 paradas, e cada uma delas marcadas por tempos e épocas e momentos. Eu vou citar algumas delas daqui. Que tiveram um momento com o povo de Israel. Por quê? Porque quando Deus ele faz isso, Deus no final vai dizer assim, Israel é a menina dos meus olhos. Ele toma o povo para si, ele diz aqui, isso aqui é meu filho, isso aqui é minha filha. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa que Deus faz dentro desse processo do deserto. Processo do deserto. O deserto faz parte do processo de desconstrução para construir algo novo para o seu povo. O que é que Deus faz? Deus desconstrói, depois constrói o que Ele quer. Por isso que no livro de Hebreus vai dizer que Deus é o grande arquiteto do universo. Ele que cria, Ele idealiza, Ele projeta. Então, por isso que a mente humana muitas vezes não conhece e tem algumas pessoas que nem acreditam em Deus, nesse ser supremo, não. Quando completa os 40 anos, já que o povo, por conta da rebeldia, que era para ser só alguns dias, mas por conta da incredulidade e da rebeldia, né, que aí vai lá os 12 espias, 10 tumultua todo Israel, mas somente 2. Josué e Caleb, somente esses 2 entraram na terra, nem Arão e nem Moisés, porque Moisés vai desobedecer a Deus, porque Deus, ele fala por 2 vezes, vai lá e fere a rocha, ele fere. Na outra, Deus não manda ele ferir, mas manda ele falar. Ele vai lá e fere com raiva do povo, vai. Aí ele diz, só por causa disso tu não vai entrar também não.
Você percebe? Mas pastor, só por causa disso? Só por causa disso. Porque era a instrução que Deus tinha dado. E aí Moisés contempla, ele sobe no Monte Nobre lá, ele vê aquilo lá e de repente ele olha, contempla e morre. E os anjos guardam o corpo de Moisés. Quando chega no Números 33, 40, 38, diz que Arão morre. Arão era o seu irmão, 3 anos mais velho, já morreu. Logo em seguida vai vir a morte de Moisés. Em número 33, 40 vai dizer que o rei de Arade, que rei de Arade? Por que eu estou trazendo essa informação? Porque foi o mesmo rei que pelejou contra Israel. Ele lá no capítulo 33, ele surge mais uma vez. Ele diz, olha, o povo de Israel está chegando mais uma vez. E é importante observar isso. Por quê? Porque nesse primeiro momento do capítulo 21, ele combate e ele prevalece. Ele leva alguns prisioneiros. E é a partir desse momento que o povo olha e vai buscar em Deus o quê? Arrependimento. Porque Deus assim dá vitória. Versículo 2 e 3 mostra justamente, ele vai destruir totalmente as cidades. Deus ouviu a voz do povo de Israel. Só que logo em seguida eles começam a murmurar contra Deus e contra Moisés. Aí cai mais no erro. Então perceba que no meio da adversidade Deus cria um escape. Deus cria uma saída, mas mesmo assim o povo se volta e começa a reclamar. Então perceba que quando o inesperado vem, o que é que nós devemos fazer? Nesse caso aqui, nesse contexto, tem uma promessa, Deus falou, tantas coisas já aconteceram, mas por que as coisas estão dando errado? Então é nisso que eu quero falar, e eu quero trazer aqui 9 lições, bem rapidinho, para que a gente também não possa cair no mesmo erro. Porque quando a gente traz um ensinamento do Antigo Testamento, a gente traz alguns princípios para a nossa vida. Aqui a gente traz princípios, não é aquilo que a gente vai viver, não, mas é os princípios que aqui estão. Primeiro, qual é a primeira lição que eu vejo na nossa jornada, na trajetória da nossa vida? Quando as coisas começarem a dar errado, não murmurar contra Deus. Foi o que aconteceu aqui no versículo 5. Eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. A partir daí tudo começou a ficar diferente. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E já estamos enjoados dessa comida ruim. Eles começaram a dizer isso. Murmurar é anular o que Deus prometeu. É como dizer que Deus não existe. É uma reclamação descabida de Deus. É uma frase até do nosso pastor. Quando você murmura, você está fazendo uma reclamação descabida de Deus. Se Deus já tinha dito que ia dar vitória na trajetória, por que murmurar agora? Você olha versículo 2 e 3, ele fala justamente isso. O Senhor ouviu o pedido de Israel. Deus estava presente, Deus estava no meio do seu povo. E por que agora? Quando chega em Ormá, aí o texto vai dizer que ele registrou aquele momento dele, daquelas paradas, um lugar devastado, condenado, destruído. Ou seja, Ormá quer dizer destruição. Deus deu essa vitória a eles. Ele levanta um altar de adoração a Deus, mas mesmo assim, eles murmuram logo em seguida. Se levantam contra Deus. Começam a reclamar de Deus. E aí eu aprendo uma coisa. Escute uma coisa. Aonde Deus te enviar, aonde Deus te colocar, seja onde você estiver, guarde isso. Se Deus está com você, no lugar da afronta, no lugar da perseguição, Deus vai transformar isso no lugar de adoração. Porque muitas vezes Deus faz uma promessa, você alcança, você está vendo a mão de Deus. Exemplo, você pediu uma porta de emprego para Deus abrir, aí Deus abre. Só que assim que você chega lá, as pessoas começam a perseguir você. As pessoas começam a afrontar a sua fé. Aí você vai dizer: Deus, tu me mandou para cá, e foi para aí mesmo. Por quê? Porque é nesse lugar de perseguição, de afronta, que o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Não é para reclamar contra Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Você tem que entender, se Deus abriu a porta, estou dando aqui um exemplo, uma tese. Se Deus abriu a porta, nesse lugar, Deus estará com você. Primeiro livro de Crônicas, 16, 22, dizendo: não toquei nos meus ungidos, nem maltrato os meus profetas. Você tem dono, e aí ele tem ciúme de você. Existe uma ordem de Deus sobre a sua vida, ninguém pode lhe tocar, ninguém pode anular o propósito que Deus tem para a sua vida. Você é a menina dos olhos de Deus. Para onde você for, Deus estará com você. Diga amém. Mas não pode murmurar. Quando vier a murmuração,
que é que você tem que fazer? Fecha, muda pensamento, adore ao Senhor, chore, geme, mas diga: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo nessa situação. Diga amém. Segunda coisa, como providência de Deus no meio da adversidade. Está no versículo 6. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muito do povo de Israel. Por que é que fez isso? Porque eles começaram a reclamar e murmurar. Todo pecado tem a sua consequência. Não adianta, irmão. Pecadão, pecadinho. Não, pecado é pecado. É o ato da desobediência. Todo pecado tem a sua consequência. Mas também para todo pecado há uma saída de perdão de Deus. Quando chega no versículo 7, o povo de Israel, eles reconheceram que erraram, e eles vão até Moisés. Aí diz assim: então foi a Moisés e disse: nós pecamos. Reconhecimento. Tem gente que sabe, a consciência lhe acusa, está dizendo assim: ó, você está errando, você está pecando, você está desobedecendo, mas não quer mudar. E Deus está dizendo assim: não, mude, busque a mim. Eles chegam diante de Moisés: Moisés, nós erramos, nós pecamos contra Deus e contra você. Ora lá, Deus pedindo que tire essas cobras do meio. Vai lá e intercede. E o texto sagrado vai dizer que Moisés vai lá e ora ao Senhor. O Israel dá testemunho dos seus erros. Nós pecamos. E quando você esconde isso, e quando você guarda esse erro, não haverá manifestação de Deus na sua vida. Provérbios 28:13. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará do Senhor a misericórdia. Deus não quer te matar, Deus não quer te destruir, Deus não quer te envergonhar, Deus quer tratar com você. Deus quer cuidar de você, diga amém. Tem hora que Deus nos chama para o particular. Deus não quer nos perder, irmãos. Deus não quer que você se perca, não. Deus quer fazer coisa extraordinária na sua vida. Não tem como você se esconder da presença de Deus. Não tem como você fugir daquilo que Deus já determinou sobre a sua história. Não tem. Agora tem que fazer feito Israel. Senhor, eu errei. Eu pequei. Eu preciso voltar. Porque escute uma coisa, você poderia estar em qualquer outro lugar deste mundo, escute, mas aprove ao Senhor estar aqui nessa noite. Você é marcado por Deus, diga amém. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, diga amém. Talvez você não está vivendo maravilhas, eu até entendo, mas escute, existe uma promessa do Senhor sobre a sua vida. E no meio dessa adversidade, Deus também está com você. E é isso que nós precisamos entender. Terceira lição, como a providência de Deus. Baseado aqui nesse número 21, no versículo 8. Versículo 8 diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque sobre uma haste, e quem for mordido pela serpente e olhar para ela, viverá. Você percebe uma coisa? Eu fiquei meditando sobre isso. Ó, Deus age sempre fora da lógica do homem, irmãos. Por quê, pastor? Porque Deus permite que as cobras vá lá, morda, e depois diz assim: agora faz uma de bronze, para que todo que olhe seja sarado, não morra. É uma maneira de Deus trabalhar. Não dá para entender a mente de Deus. Ele manda construir, ou seja, o elemento de morte se torna um elemento de vida. Mordeu, em vez de morrer, olha. Aí eu disse: Senhor, o que é isso? O que é que a gente pode trazer como aplicação? Né? O que é que traz como aplicação? Aí eu aprendo uma coisa: Deus não tem desejo de matar, nem destruir, nem mandar ninguém para o inferno, irmão. Deus é salvação, diga amém. Deus é perdão. A gente erra, a gente peca. O que é que a gente tem que fazer, Everson? Olhar para Jesus. Eu não vou olhar para homem, eu não vou olhar para isso, para quem quer que seja, não. Ei, Deus me chama e diz: ei, tem muita coisa, muito erro, tem muita violência, tem muita destruição, tem muito isso, tem. Mas eu olho para Jesus, onde eu tenho perdão. Você está entendendo isso? Diga amém. Ah, pastor, eu já dei tanta cabeçada na vida. Ah, pastor, eu já falei. Ah, quantas vezes eu vou e volto. Graças a Deus que você vai e volta e você não foi ainda. É Deus te dando oportunidade para você viver um tempo novo com Deus. É Deus dizendo assim: eu sou essa oportunidade que você precisa, olhe para mim. No meio da crise, no meio da adversidade, Deus cria sempre um escape para a tua vida. Deixa eu trazer uma palavra profética. Você vai viver e contar os feitos do Senhor na sua vida, mesmo ainda vivendo o que você está vivendo. Olhe para Jesus. Porque todas as pessoas que têm um encontro genuíno com Jesus,
ele é transformado, ela é transformada. Não é um homem vai julgar você pela sua aparência, o homem vai julgar você pelas suas atitudes, o homem vai julgar você pela sua personalidade. Tem pessoas que é bem fleumática, tem outras que é mais temperamental. Então assim, cada um colérico. Minha esposa essa semana diz assim, ó, cuida bem de mim que eu sou colérico. Tá bom, estou entendendo. Entendeu? Então assim, e a gente vai descobrindo um ao outro. Mas escute, mas nós não vamos nos encontrar com perfeição. A perfeição está em Cristo Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus e diga amém. Então não comece a olhar e comparar com a vida de outras pessoas, que vai dar errado. Mas se você olhar para Jesus, tudo começa a mudar dentro do seu ser. Esse é o segredo, irmãos. Quer que eu aprenda? É que Deus ele dá essa oportunidade para a gente começar esse processo de restauração, de restituição da nossa própria vida. Tem gente que tá com a vida, mas não está vivendo. Então, precisa essa restauração. Você quer ver uma história lá no Novo Testamento que nos chama a atenção? Lá em Lucas, capítulo 15. Traz a narrativa de 3 parábolas, mas uma delas é de um jovem que resolve sair da sua casa, do seu pai. Só que ele sair da casa do seu pai, todo mundo sai da casa do seu pai um dia. Um dia a gente sai da casa dos nossos pais, porque a gente cresce e cada um vai viver a sua vida. Agora, da forma que ele resolve sair é totalmente diferente. Por quê? Porque ele vai pedir a herança quando o pai ainda está vivo. Desonra. Traz desonra para dentro de casa, para o seu pai, para a sua família. E o que é que o texto vai dizer? Que o pai vai e libera ele. Vai, então tá bom, então você quer, é isso que você quer? É alguém que não quer submeter a nada, é alguém que não quer estar debaixo de uma autoridade, é alguém que não quer conselho de ninguém. Aí diz, não, eu vou viver a minha vida, então vai. Aí o texto sagrado vai dizer que ele vai. E quando ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. É porque enquanto você tem alguma coisa, você tem muita gente por perto. Não tem mais nada, vai embora todo mundo. Eu sei o que é isso. Só que o texto sagrado vai dizer que chega um momento na vida dele que ele está com tanta fome e ele deseja comer a comida dos porcos. Ele deseja, mas nem come, porque não dão a ele, gente. Ele era empregado. Aí ele começa a lembrar, na casa do meu pai tem tudo. Os próprios empregados comem, bebem lá, estão muito melhor do que eu que estou aqui. E aí ele começa a treinar e falar, falando com a sua alma, falando consigo mesmo. Não, eu vou voltar, eu vou dizer ao meu pai, pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. É interessante que a atitude do pai é aquilo que Jesus mostra para cada um de nós, e fazendo essa parábola, dizer assim, ei, assim é Deus. Quando ele vai, ele vê o filho, vai ao encontro, abraça, beija, e o filho está todo sujo, desnudo, descalço, como escravo. E aí qual é a atitude do pai? Chama, diz assim, ei, traz a melhor roupa, traz a sandália para os pés dele, traz o anel, diz assim, ei, vou trazer a você a dignidade novamente. O que é isso aplicando para a nossa vida? Lá fora, lá no mundo, escute, a gente é cheio de apelido, de tudo que não presta, mas quando chega aqui a gente tem um nome. Deus dá um nome certinho para a minha vida e para a sua vida. É isso que Deus quer fazer com você. Você não vai ficar lá fora com apelido de coisas ruins, não. Aqui dentro você é servo, serva do Senhor, é filho de Deus, é filha de Deus. É isso que Deus quer na nossa vida. Por isso que Deus é um Deus de segunda chance. Ele está pronto para lhe abraçar novamente. Por isso que aquele jovem é restituído. Ah, pastor, eu errei. E o povo de Israel não errou também. Esse jovem também não errou. Mas quando Deus ainda dá essa oportunidade de a gente voltar e reparar os nossos erros e voltar-se para Ele, Ele está de braço aberto. É o que Deus está fazendo aqui nesta noite para a sua vida que está aqui. Ele está de braços abertos para receber você. Não importa as cabeçadas ou os erros. A questão é, vai continuar ou quer mudar? Porque Cristo muda a nossa história. Diga amém. Quarta lição da providência de Deus em meio à adversidade. Está no versículo 16. Dali partiram para Bir. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés, reúne o povo e lhe darei água. Providência de Deus. Resposta de Deus. Deus preparou um poço para que ali eles possam estar bebendo. Deus lhe deu água, substância de sobrevivência do ser humano.
Podemos passar até uns dias sem comer, mas a água é necessária para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. O que é isso, pastor? É um tempo de refrigério na nossa alma. É Deus arrancando tudo aquilo que não presta, mágoa, decepções, seja lá o que for, que muitas vezes está destruindo cada um de nós por dentro, e a gente nem sabe como. De repente a gente está chorando, nem sabe nem por que está chorando. Aí Deus está dizendo: eu estou arrancando todo este mal do teu ser, e estou trazendo a minha presença para a tua vida, porque Jesus é essa fonte inesgotável. Foi isso que ele disse àquela mulher samaritana, em João capítulo 4. Versículo 14, Jesus chega e diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ela diz: mulher, Senhor, me dá dessa água, que eu estou cansada de estar aqui. E Jesus vai dizer: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o agir de Deus na tua vida. Você já tentou, você já buscou, você já conversou, você já confessou, mas escute, você precisa do agir de Deus. Deus agindo na sua história, Deus agindo no seu ser. Aquelas pessoas que te acusam, que você está pensando aí agora: ah, fulano vai me dizer isso da minha vida, ah, fulano diz isso da minha vida. Eles podem até falar o que quiser, mas somente Jesus pode mudar a tua sorte, a tua história. Quem vai fazer é o Senhor. Ponto final. Aqui está a lição de providência de Deus, em número 25 eu aprendo. Está no versículo 17 e 18. O texto sagrado vai dizer que no meio daquela adversidade, Israel vai cantar ao Senhor. E eles cantam ao Senhor, e aí no finalzinho do versículo 18 diz que do deserto partindo para Mataná, ou Matana, depende da sua versão que está aí. O que é Matana? Mataná é um lugar onde Deus distribui presentes. Quando Israel está cantando, é Deus substituindo o pranto por adoração. É Deus dizendo assim: eu sou aquele que tenho surpresa para a sua vida. Deus ainda tem surpresa para crente fiel na terra, irmão. Muitas vezes aquilo que você pensava que você não iria suportar, Deus vai pegar isso, vai tornar uma grande bênção, uma grande vitória para a sua vida. Aquilo que você achava que não ia ter mais jeito, Deus chega e diz: eu mudo essa situação. E muitas vezes aquilo que você achava que era o fim, você sai até mais forte dessa luta e dessa guerra. É Deus que faz isso. É Deus que promove isso na nossa vida. Aí o texto vai dizer no versículo 19 de Números 21. Perceba que eu falei que cada momento, cada parada dessa tem um significado. Ele sai de Mataná, vai para Naaliel. De Naaliel eles vão para Bamote. O que é Naaliel, pastor? Ei, eles estavam reclamando porque não tinha água. Agora Deus faz ele ir para uma região que é uma abundante de água, tem torrentes de água. É Deus assim: eu sou o Deus da abundância. Você reclama agora, mas você não sabe que amanhã tem uma grande vitória para a tua vida. Você reclama agora por causa da situação, mas você não sabe que amanhã eu posso te surpreender com coisas muito maiores e melhores. Aí de Naaliel ele vai para Bamote. O que é Bamote, pastor? Se Naaliel, água abundante. Escute uma coisa. Lá em Bamote é lugares altos. São momentos que Deus vai te levar. Ele começa no poço, mas vai te levar mais alto ainda. Deixa eu liberar essa palavra para alguém que está aqui. Está chegando um tempo de você não depender mais das migalhas que você recebe, que toda vez alguém passa em rosto. Está vindo uma abundante chuva sobre a sua vida. Ei, Deus ainda tem Boaz para Ruth. O que é Boaz para Ruth, pastor? Boaz é a figura da riqueza, da prosperidade. É a ação de Deus chegando no meio da humilhação. É Deus arrancando toda a humilhação que você passa e trazendo grande bênção para a tua história. Deus ainda tem Rebeca para Isaac. O que é isso? Rebeca para Isaac é alguém que some e vive propósito ao seu lado. É Deus unindo dois propósitos, não somente duas pessoas. É Deus unindo propósito, você com outra pessoa. E Deus diz assim: a bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre o seu casamento. É Deus unindo Raquel com Jacó. O que é isso? É alguém que acredita nas promessas quando Deus faz sobre a nossa vida. Jacó trabalhou 14 anos incansavelmente, porque no final nasce José. Quem é José? Aquele que acrescenta, aquele que multiplica, aquele que vai fazer a diferença, aquele que se torna o governador do Egito. É isso que vai ser gerado na tua história. Não é de derrota, é de vitória de Deus para a tua vida. Deus, ele começa essa trajetória. Bamote quer dizer lugares altos, aonde era sacrificado aos deuses lá. E Deus diz assim: eu estou mandando você para o lugar. Pego do poço, mas boto lá em cima. É o teu louvor, é a tua adoração, é a tua entrega.
Jeremias 31:16, assim diz o Senhor: reprime a sua voz do choro e enxuga as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho vai ter uma recompensa. Vale a pena você adorar e servir a esse Deus. Salmos 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vai vir a alegria do Senhor sobre a tua história. É Deus transformando pranto, choro, transformando em adoração e de louvor ao seu santo nome. A sexta providência de Deus está no versículo 23. Porém, Senhor não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza e lutou contra Israel. Perceba uma coisa, parece que as coisas já estão tudo bem. Deus já nos fez com águas torrentes, abundantes. Deus já me levou em lugares altos, já estou me sentindo seguro, já estou bem. Aí de repente mais uma adversidade. É o que acontece aqui nesse versículo 23. O rei de Bazã, de Seom, diz assim: não, aqui eles não passam. Aí eu aprendo uma coisa, que todas as vezes quando você está perto de alcançar a promessa que Deus lhe prometeu, vem mais adversidade ainda. E aí você muitas vezes assim: e agora, Senhor? E Deus diz assim: ei, quanto mais luta, quanto mais guerra, mais nós vamos precisar do Senhor. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Efésios 6:12. O inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não acredite no que Deus tem para a sua vida. E aí eu aprendo outra coisa: não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua posição, não é pelo seu intelecto, é pela vontade de Deus. É dizendo a você: ei, pode ser que o momento seja intransponível, difícil de acessar, mas Deus está dizendo: mas eu vou te ajudar a resolver essa situação, eu vou intervir, eu vou chegar, eu vou agir e vou mudar tudo e todas as coisas. É Deus dizer assim: não importa o que se levantar no teu caminho, eu estarei contigo lado a lado. Diga amém. Outra coisa, sétimo lugar, como a providência de Deus, Deus lhe dá estratégia de vitórias e conquistas. Versículo 24. Mas Israel matou a filha de espada e tomou posse. Diga: tomou posse. Por que tomar posse? Você fica perguntando: tomou posse? Porque Deus já tinha dito que era deles. Deus só diz assim: vai lá e tome posse da sua terra. E aí ele vai dizer: olha, justamente isso. Quem está com Deus é a maioria. Pode se levantar o que for, não adianta. Deus faz você triunfar. Aonde você chegar, Deus vai chegar com você. Você não vai estar sozinho, você não vai estar sozinho. Ah, pastor, mas lá no trabalho só tem eu de crente. Glória a Deus. Deus vai estar lá com você. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégias de conquista naquele lugar. Posso ouvir um amém? A oitava lição é que você precisa saber que Deus cumprirá toda a promessa. Versículo 31 diz assim: assim Israel habitou na terra dos amorreus. Agora é interessante isso, porque você só tem esse entendimento. Você diz: mas que versículo é esse? Assim Israel habitou na terra dos amorreus? Sim, porque era uma promessa de Deus. É tomando posse daquilo que Deus já tinha falado. Em algum lugar na história da sua vida já foi liberada uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a sua história. O que Deus está querendo falar para você que está aqui é dizer assim: ei, tome posse daquilo que eu já falei para você. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18 ao 21. 400 anos, bem antes, Deus revela a Abraão que a sua descendência estaria sobre essa terra. E ele dizia: todos esses povos que você enfrentar e passar, toda essa terra eu vou dar, inclusive os amorreus. Por isso que o texto vai dizer: e eles chegaram na terra dos amorreus e tomaram posse. É Deus dizer assim: eu estou fazendo cumprir aquilo que eu falei lá atrás sobre a sua vida. Eu não sei o que é que você espera do Senhor, mas Deus está dizendo para alguém: ei, você está chegando na terra prometida, daquilo que eu falei para a tua vida, para a tua história. Quem é que tomou posse? O povo de Deus. É Deus pegando uma promessa e levando ao lugar do destino. Se for preciso, até sai outros. Mas é você que chega lá. É você que vai ficar lá. Talvez só tenha só esse lugar. Tem o teu nome lá. A posse é tua, a conquista é sua, a cadeira é sua, a posição é sua. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo isso? Deus está dizendo assim: ei, não importa quem vai estar lá, eu estou mandando você ir. E nono e último lugar, como providência de Deus,
que lhe garante as vitórias e conquistas, está no versículo 34. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom. Deus está dizendo assim, ó, da mesma maneira que aquele rei se levantou e não queria sair, e eu fui lá e deu a terra como conquista, assim também será. E aí outra coisa que eu aprendo. Se Deus chega para Moisés e não temas, é porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe os medos que nós temos. Ele sabe as limitações que nós temos. Talvez você está aqui e diz assim, Senhor, e como é que vai ser? Deus conhece. Só que Ele está dizendo, mas eu estou com você, você não está sozinho. Essas conquistas fazem parte do propósito de Deus. Aquilo que Deus fala faz parte daquilo que Ele já enumerou para a sua vida. Por isso que Ele chega para Moisés e disse, não tema. Se Deus está dizendo para Moisés, não tema, é porque Moisés está com medo. Natural. Desafiador. Só que Deus está conosco. Deus está dizendo assim, ei, eu estou com você. A vitória que eu te dei ontem é também a vitória que eu vou te dar hoje. E a que eu vou te dar amanhã também. Aquilo que Deus te deu lá atrás, Ele pode te dar também agora e pode te dar depois. Porque Ele é o Senhor de toda a história. Diga amém. E aí para concluir. Não temas essa é a palavra de ordem do Senhor para Moisés naquele momento. Aquilo que o Senhor lhe prometeu vai acontecer. Agora escute, precisa conquistar. E dentro dessa conquista eu não posso me rebelar contra Deus. Mas eu preciso estar dentro do centro do propósito dEle, da vontade dEle, daquilo que Ele tem falado. Talvez você está aqui e não está dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, dentro do propósito do Senhor. Você precisa voltar como Israel voltou. Eu disse aqui no versículo 7, ele diz assim, nós pecamos, nós erramos. Ora ao Senhor agora. E aí Deus trouxe um escape. E é isso que Deus quer trazer para a sua vida. Se coloque de pé, por favor. E eu termino com um versículo para você que está aqui, confirmando o que Deus tem para a sua vida. Isaías 41, 10. Só para confirmar o que Deus tem falado para o seu coração. Não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Ele vai dizer, eu te fortaleço, sim, eu te ajudo. Estarás seguro, porque eu vou estar segurando pela tua mão, com a destra da minha justiça. Deus está dizendo assim, ei, não é mais para você recuar, não é para você desistir. Eu estou com você nessa. Eu vou com você nessa conquista. Você não vai estar sozinho ou sozinha. Deus vai pegar pela sua mão e vai te dar a vitória completa. Você pode aplaudir o Senhor?